Se você já se sentiu culpado por algo que fez, se já tomou uma decisão que se arrependeu depois, ou se já pensou que decepcionou a Deus, então essa mensagem é para você. Porque na Bíblia existiu um homem que andou com Jesus, viu milagres, viveu coisas extraordinárias. Mas mesmo assim, em um momento de pressão, ele falhou. E não foi uma falha pequena. Ele negou Jesus. O nome dele era Pedro. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele não era perfeito, mas era intenso. Era impulsivo. Falava o que pensava. Agia sem pensar muitas vezes. Mas tinha algo especial nele. Ele amava Jesus de verdade. Pedro foi aquele que saiu do barco e andou sobre as águas. Foi aquele que declarou que Jesus era o Filho de Deus. Era alguém que estava sempre à frente. Mas chegou um momento em que tudo mudou. Na noite em que Jesus foi preso, algo aconteceu. Jesus já sabia de tudo. Ele sabia que seria traído, que seria entregue, que passaria por dor. E mesmo assim, ele olha para Pedro e diz algo forte. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro não aceita isso. Ele responde com convicção. Mesmo que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Pedro acreditava nisso. Ele achava que era forte o suficiente. Mas a verdade é que muitas vezes a gente só descobre nossos limites quando é testado. E o momento da prova chegou. Jesus foi preso, levado para ser julgado. E Pedro, que antes dizia que nunca abandonaria, agora estava com medo. Ele começa a seguir Jesus de longe. De longe. E isso já mostra algo importante. Quando o medo entra, a gente começa a se afastar. Pedro se aproxima de uma fogueira onde algumas pessoas estavam. E alguém olha para ele e diz: Você não estava com ele? Pedro responde: Não, eu não estava. Primeira negação. Pouco tempo depois, outra pessoa reconhece ele. E novamente perguntam. E novamente ele nega. Segunda vez. Agora o clima começa a apertar. A pressão aumenta. E então, pela terceira vez, alguém afirma com certeza: Você é um deles. E Pedro, com medo, nega novamente, pela terceira vez. E naquele exato momento, o galo canta. E algo acontece que muda tudo. Pedro olha e encontra o olhar de Jesus. Imagina esse momento. Depois de tudo, depois de negar, ele olha para Jesus. E naquele olhar, não havia ódio, não havia rejeição. Havia dor, mas também havia amor. E naquele instante, Pedro percebe o que fez. A Bíblia diz que ele sai e chora amargamente. Chora de verdade. Chora com dor. Chora com arrependimento. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez você também tenha tomado decisões que depois pesaram no coração. Talvez você também tenha sentido culpa. Talvez você também tenha se afastado e achou que não tinha mais volta. Pedro provavelmente pensou isso. Achou que tinha falhado demais, que tinha ido longe demais. Mas a história não termina na queda, porque depois da morte e ressurreição de Jesus, algo lindo acontece. Jesus encontra Pedro novamente, e ele faz uma pergunta simples, mas poderosa. Pedro, você me ama? Jesus pergunta isso 3 vezes. E cada vez que Pedro responde, Jesus restaura algo dentro dele. É como se cada negação fosse curada por uma afirmação de amor. Jesus não jogou na cara o erro. Jesus não rejeitou Pedro. Jesus restaurou. E mais do que isso, Jesus deu a Pedro uma missão. Ele disse: Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, ele confiou novamente. Isso é poderoso, porque mostra que Deus não define você pelo seu pior momento. Ele não te resume ao seu erro. Ele vê o seu coração. Ele vê o seu arrependimento. E ele te dá uma nova chance. Pedro, aquele homem que negou, se tornou um dos maiores líderes da igreja. Isso prova uma coisa: e o seu erro não define o seu destino. Talvez hoje você esteja carregando culpa.
Talvez você esteja pensando que foi longe demais, mas essa mensagem é para te lembrar. Ainda existe recomeço. Deus ainda restaura. Deus ainda levanta. Agora feche seus olhos por um momento e vamos falar com Deus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, existem pessoas aqui que estão se sentindo como Pedro. Pessoas que sabem que erraram. Pessoas que se arrependem, mas ainda carregam culpa. Meu Deus, eu te peço que o Senhor toque nesses corações agora. Traz perdão. Traz paz. Traz restauração. Mostra que ainda existe um novo começo. Que o Senhor não desistiu. Que o Senhor ainda ama e ainda chama. Levanta essas pessoas. Fortalece a fé e transforma essa dor em um novo propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus me dá uma nova chance. E se você quer receber mais mensagens como essa todos os dias, curta o vídeo e se inscreva no canal Semente da Verdade.